como eu mencionei para vocês, a gente separou alguns trechos e uma das perguntas foi feita pela jornalista Vera Magalhães, que falou sobre independência de poderes. É com esse trecho que a gente quer começar aqui a nossa conversa, a nossa análise. Vamos lá. A minha pergunta é sobre a relação entre os poderes. A separação e a independência entre os poderes da República é uma das cláusulas pétreas da Constituição. Ainda assim, tramitam no Congresso uma série de propostas que visam alterar a composição do Supremo Tribunal Federal, aumentando o número de ministros ou estabelecendo mandatos que acabariam com a vitaliciedade desses integrantes do Supremo. Essas medidas têm sido defendidas por alguns como uma forma de conter supostos abusos do judiciário, mas são vistas também como ameaças à democracia por juristas e observadores de como essas práticas ocorreram em países como Venezuela ou Hungria. Eu queria saber se os senhores se comprometem, caso eleitos, a respeitar a separação dos poderes e a sua independência e descartar esse tipo de medida. Candidato Lula, 1 minuto e meio. Vera, você vai ver que eu vou chegar perto da Câmara que você falou, não vai ter nenhuma agressão minha a você. Primeiro porque nós já tivemos uma experiência, no tempo da ditadura militar, de mudar a composição da Suprema Corte. O Castelo Branco mudou de 11 para 17, depois ele tirou 5 que ele não gostava e ficou só o que eles queriam. Não é prudente, não é democrático um presidente da República querer ter os ministros da Suprema Corte como amigos. Você não indica o ministro da Suprema Corte para ele votar favorável a você ou te beneficiar. Os ministros da Suprema Corte têm que ter currículo. As pessoas têm que ter história, têm que ter biografia. E essa gente tem que fazer o que precisa ser feito. E eu tenho orgulho, porque foi os ministros que eu indiquei que votaram Célula Tronco, votaram Raposa Serra do Sol, votaram a União Civil. Ou seja, foram pessoas que tiveram uma postura de dignidade. Sinceramente, eu estou convencido que tentar mexer a Suprema Corte para colocar amigo, para colocar companheiro, para colocar partidário, é um atraso, é um retrocesso que a República Brasileira já conhece muito bem. E eu sou contra. Eu acho que a gente pode discutir no futuro, se tiver uma nova constituinte, sabe, quem sabe ter mandato ou não, quem sabe as pessoas têm uma limitação maior. Mas eu acho que a Suprema Corte tem que ser escolhida por competência, por currículo e não por amizade. Candidato Jair Bolsonaro, por favor, 1 minuto e meio. Prezada jornalista Vera, satisfação revê-la. Só que para deixar bem claro, a proposta de emenda à Constituição, ora em tramitação na Câmara, é da senhora Luísa Erundina. E tem 40 deputados do PT que deram o devido apoiamento. Ou seja, em 2013, a senhora Dilma Rousseff, que exercia forte influência do senhor Lula, tentou criar mais 4 vagas para o Supremo Tribunal Federal. Da minha parte, está feito o compromisso. Não terá nenhuma proposta. Como nunca estudei isso com profundidade. Mas deixo claro, no momento, o PT tem 7 ministros indicados para o Supremo Tribunal Federal. Eu tenho 2. Caso eu venha a ser reeleito, eu tenho mais 2. Eu ficaria com 4 e o PT com 5. Está feito o equilíbrio. Agora, quanto a currículo, obviamente, isso passa por cada presidente, que é uma indicação do mesmo e passa por uma sabatina no Senado Federal. Faltou só o senhor Lula, o senhor dizer que o senhor só é candidato a presidente da República por causa de um ministro que foi cabo eleitoral de Dilma Rousseff e depois, por ela, foi indicado para o Supremo Tribunal Federal, o senhor Fachin. Então, o senhor só está disputando a eleição aqui por obra e graça de um amigo indicado pelo PT. Bom, vamos chamar os nossos analistas, Gustavo Uribe, Basília Rodrigues e também Alexandre Borges, que acaba de se juntar ao nosso timaço. Gente, todo mundo ontem com os olhos grudados na televisão, né? Aqui na CNN Brasil, das 8 às 10 da noite. Teve também a programação antes com a Dani Lima, depois com o William Vac. Bom, para quem esperava um debate acalorado, se frustrou, porque os dois foram bem mais comedidos do que o esperado, ficaram ali no campo das acusações. Deu para virar voto, Alexandre? Bom dia. Bom dia, Evandro, bom dia, Marcela, bom dia, meus queridos Basília, Uribe. Olha, o que eu queria destacar desse debate
com todo respeito ao que os meus companheiros já destacaram, claro, é a capacidade que eu vejo na campanha de Bolsonaro, que se refletiu nesse debate, de criar frases, de criar bordões e usar técnicas de persuasão. Agora a gente acabou de ver um trecho que eu acho que fica claríssimo, não está nem combinado entre a gente, eu nem sabia que era esse trecho que ia passar, mas eu acho que é um trecho que perfeitamente ilustra isso. A questão era Supremo, aumentar ou não o Supremo. O que Lula faz? Dá uma aula de história, porque o Castelo Branco e tal, enfim. O que Bolsonaro fala? Ele faz uma acusação direta ao Fachin, ele dá nome, ele dá um rosto, ele canaliza a raiva das pessoas e fala, olha, o que está acontecendo tem um culpado, que tem um nome, que tem um rosto. Então, assim, isso é uma técnica, né? Você não faz as pessoas canalizarem as suas energias de amor ou de ódio para coisas abstratas. Você canaliza para coisas muito concretas. Então, enquanto na mesma pergunta, na mesmíssima pergunta, o Lula dá, porque na época do Castelo Branco, porque tal, né? A gente até teria dificuldade de lembrar, né? Porque você começa, eu imagino que eu tenho déficit de atenção, em 30 segundos eu já estava pensando no jogo do Flamengo, sei lá. Então, assim, e o Bolsonaro não, o Bolsonaro ele abre falando com a Vera Magalhães, satisfação em vê-la. E, obviamente, ele não está satisfeito em vê-la, né? Ele não passou a gostar ou respeitar da Vera ou das mulheres de um debate para outro. Mas ele entendeu, e isso eu acho que é mérito dele, né? Ele entendeu que a agressividade com as mulheres gera manchetes ruins para ele, gera uma repercussão ruim. O que ele fez? Mudou. Ele mudou por dentro? Não, mas mudou por fora, pelo menos. Ele chega e abre, dizendo satisfação em vê-la com um tom baixo de voz e tranquilo e tal. E depois ele engata essa explicação onde ele faz uma acusação direta, objetiva, de que foi governos petistas que já sugeriram mudanças no formato da corte e complementa canalizando a atenção das pessoas a alguém, ao Edson Fachin, que ele diz que era cabo eleitoral da Dilma, que fez campanha para ela. Então, assim, são acusações muito fáceis de entender, que criam imagens muito claras na cabeça. E nisso, mérito de Bolsonaro, acho que ele está fazendo bem. Então, se ele tem essa capacidade de entender, inclusive, o mundo das redes sociais atual. Lula foi presidente de 2002 a 2010, mal tinha rede social, né? Ele parece que tem pouco tempo, mas em tempos históricos tem bastante tempo, né? E isso se reflete na campanha. Lula tenta discorrer mais, falar mais, e o Bolsonaro está na época da mitada, da lacrada, da frase de efeito, do bordão, e até para nós que trabalhamos com isso, ele dá lead para a gente. O Lula não está dando lead, Bolsonaro dá lead. Ô, Uribe, eu queria entender de você também de que jeito que a forma como o debate foi feito levou a esse resultado que a gente acompanhou ali, porque os candidatos eles saíram daquele púlpito em que eles ficam de frente um para o outro, aquela coisa meio engessada, né? E eles podiam o tempo todo caminhar, olhar para a câmera, se aproximar bastante. Em algum momento até Bolsonaro tocou no ombro de Lula. Eles se olhavam ali de frente. Enquanto um criticava, você conseguia ver a cara e as reações do outro aqui atrás. Os dois sempre mexendo muito as mãos, dando aquele sorriso irônico. O que isso trouxe de conteúdo para o debate, além daquilo que saiu da própria boca de ambos os candidatos? Foi uma aula de linguagem corporal, a gente pode dizer assim. É o que a gente não observava nos outros debates, sempre com aquela postura mais ereta, mais fixa. Lá a gente viu um baile dos dois candidatos da maneira como eles tinham para serem persuasivos. A gente viu um Luiz Inácio Lula da Silva que impôs esse debate no início e aí levou o Bolsonaro a participar desse baile. E aí a gente viu inicialmente Lula bastante nervoso, ele ia muito beber água, mexia muito as mãos. Depois ele foi ganhando confiança e venceu o primeiro bloco do debate. Acabou colocando Jair Bolsonaro na retranca, respondendo sobre educação e saúde. Mas aí Jair Bolsonaro aprendeu a fazer o jogo. E aí no último ato do debate eleitoral acabou sendo o grande vencedor. Luiz Inácio Lula da Silva ficou, como o Alexandre Borges bem ressaltou, em volta de uma mesma ideia sobre Petrobras e escândalos de corrupção, acabou não conseguindo avançar e aí utilizou mal o tempo dele. Aí Jair Bolsonaro teve bastante tempo no
no final para fazer um discurso mais ideológico, falando com a base aliada dele. A gente já costumou falar aqui que debate em segundo turno, ainda mais com um índice tão alto de assertividade e definição do eleitorado, dificilmente muda voto. Mas você pode ter perdedores. Perdedores quando um dos candidatos acaba escorregando numa casca de banana ou acaba falando uma gafe. Nós não vimos ontem. O que a gente viu é 2 candidatos que seguiram o script certinho. Então, não consigo dizer se houve vencedor ou perdedor. O que nós tivemos é 2 candidatos que tiveram desempenhos melhores ou piores, dependendo do bloco. E é interessante a gente perceber que Jair Bolsonaro veio para o debate num estilo diferente, que é o estilo considerado um pouco mais calmo, que eu e a Basília Rodrigues ressaltamos essa semana. Ele, primeiramente, não chamou o Lula em nenhum momento de ex-presidiário ladrão, porque a estratégia é que, caso falasse, poderia dar direito de resposta a Lula, dando tempo para que ele se posicionasse. A gente viu também que Lula seguiu muito a escola Simone Tebet quando fez o debate sobre saúde pública. Muito do discurso de Simone Tebet da CPI da pandemia acabou sendo capitaneado por Lula. Então a gente viu 2 candidatos que conseguiram participar de um debate um pouco mais proativo. Claro, tivemos golpe abaixo da linha da cintura, como tivemos no primeiro turno, mas a gente conseguiu ver que o debate de ideias e o debate de propostas foi um pouco maior do que a gente observou no primeiro turno, o que é um ganho para o eleitorado. Então foi um debate bastante interessante e deu para perceber que em alguns momentos o nervosismo pegou os candidatos, mas se a gente for resumir, a gente viu que eles se mantiveram muito bem na posição deles, um pouco mais calmos, conseguindo transmitir a ideia deles. Mas virar voto, dificilmente debate eleitoral, numa eleição tão polarizada, consegue virar voto nessa altura do campeonato. Agora, Basília, outro ponto que talvez seja um dos pontos altos ali desse debate foi a participação na tropa de choque de Sérgio Moro, depois do ex-ministro ter acusado, o presidente saído do governo, acusando o presidente de interferência na Polícia Federal. Então, algo que foi grave e estava ali participando, estava junto no estúdio, participando de fato ali da comunicação do presidente Bolsonaro, que toca num ponto que é um ponto muito sensível para o ex-presidente Lula, que sempre que esse tema, que é a corrupção, é mencionado, ele se desestabiliza. Novamente, ontem ele não conseguiu responder de uma forma satisfatória em relação a esse tema. Essa estratégia de ter utilizado o Moro foi eficiente para também desestabilizar o ex-presidente Lula e também de que forma isso agrega aquele eleitor que sempre defendeu a Lava Jato? Olha, Sérgio Moro foi colocado ali como um censor de quem estava falando a verdade, quem estava falando a mentira, A gente, ao fim desse debate, é difícil dizer quem ganhou. Dá para dizer que o debate ganhou, porque todo mundo viu uma dinâmica, um formato diferente, que eles estiveram muito próximos, sem aqueles candidatos ali que não tinham muita competitividade. Agora você tem ali 2 titãs, nessa cruzada pelo Palácio do Planalto, querendo vencer o governo a partir de 2023. Então, o debate, para nós eleitores, jornalistas, formadores de opinião, foi um bom debate, um dos melhores dessa corrida eleitoral, em que você perguntou e ouviu as respostas de quem mais importa, dos candidatos que mais importam desde o início dessa disputa, Lula e Bolsonaro. Mas ali, na performance, Lula deu de lavada no primeiro bloco, Bolsonaro se saiu muito bem no terceiro bloco, ele acabou se recuperando, crescendo no jogo e venceu o terceiro bloco, então a gente pode dizer que empatou nesse aspecto, sobre bloco a bloco, quem se deu melhor. Só que, levando em consideração o restante, a análise dos discursos e a tropa de choque que cada um levou, as repercussões nas redes sociais, Bolsonaro quer pender essa balança para o lado dele, dizendo que, olha, agora eu estou de novo com o Sérgio Moro, até fez ali de uma maneira irônica uma explicação, dizendo que é como brigar com o marido, Sérgio Moro estava do lado e não fez nenhum gesto ou expressou algum semblante de constrangimento quando o Bolsonaro fez essa associação. Mais uma vez, ele que costuma fazer esses jograis aí sobre matrimônio, ele falou que é como brigar com o marido, então agora ele está de volta com o Sérgio Moro. Sérgio Moro foi convidado pela
campanha bolsonarista para estar ali naquele assento, né? Ali no público, na plateia do debate. Ele mesmo expôs isso, mas quis dizer ao espectador que estava numa briga contra o PT, contra o Lula. É uma tentativa de reacender aquele antipetismo que deu a grande vitória para Bolsonaro em 2018, mas que agora, em 2022, ainda que forte, não tenha sido o suficiente para dar mais votos para Bolsonaro do que para Lula no primeiro turno das eleições. Conversando com o ministro bolsonarista, ele diz que Moro mexe com o imaginário da população. No primeiro mandato, né, nas eleições de 2018, foi assim: o convite de Moro, então juiz da Lava Jato, para fazer parte da equipe de Bolsonaro, tinha o ideal de mexer, de tocar na população que vive com a violência, não consegue tirar a corrupção do poder, poderia ver o seu voto como um fator, um agente de transformação, tirando tudo que estava ali no poder e trazendo o Bolsonaro para o comando do país. Agora, em 2022, isso, de acordo com as pesquisas, não está funcionando da mesma forma. Mas essa mudança, agora faltando 2 semanas para o segundo turno, com mais Moro na campanha de Bolsonaro, pode ser que consiga surtir efeito junto ao eleitorado moderado. Virar voto, a gente vê que não consegue.